Olá, bom dia. Governo eleito terá 37 ministérios sem a criação de novos cargos. Conselho do FGTS amplia valor do imóvel financiado pelo programa Casa Verde Amarela e mantém juros mais baixos até junho. Até quarta-feira, foguete sul-coreano deverá ser lançado da base de Alcântara, no Maranhão. Segunda-feira, 19 de dezembro, o Brasil em Dia já está no ar. 8h da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva terá 37 ministérios que vão compartilhar áreas administrativas, recursos humanos, contratos, orçamento e consultoria jurídica. Segundo a equipe de transição, não haverá a criação de novos cargos na administração pública. As áreas meio vão ser unificadas e alguns ministérios vão buscar ações conjuntas para garantir a redução de custos. A nova estrutura será criada por meio de uma medida provisória, utilizando os cargos dos atuais ministérios, que serão redistribuídos. O Conselho Curador do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, aprovou uma resolução que amplia o valor do imóvel a ser financiado pelo programa Casa Verde Amarela. As taxas de juros do grupo 3 do programa também foram prorrogadas por 6 meses. São famílias com renda bruta mensal entre R$ 4.400 e R$ 8.000, além do programa Procotista, que concede financiamentos com recursos do FGTS a quem não tem acesso ao Casa Verde Amarela. Com isso, a taxa de juros, que fica em torno de 7% a 8% ao ano, vai valer até 30 de junho de 2023. O Conselho Curador do FGTS, formado por entidades representativas dos trabalhadores, empregadores e do governo, também ampliou em 5% os valores para venda e financiamento de imóveis pelo programa Casa Verde Amarela, com exceção de Brasília, do Rio de Janeiro e de São Paulo. Nesses locais, os atuais limites do programa foram mantidos. O objetivo é permitir a continuidade do acesso a essas famílias ao financiamento em 2023. Mais de 17 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência, segundo o IBGE. No Dia Internacional dedicado a esse grupo, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos anuncia um censo sobre doenças raras no país. Durante a cerimônia, foi fechada uma parceria com a Universidade de Brasília para a realização do Censo Solidário. A gente vai pegar e descobrir as pessoas com doenças raras no Brasil, quem são, o que elas fazem, trabalham, estudam, elas consomem cultura, para ter um perfil dessa população, saber o que ela precisa e o que a gente tem que fazer. Segundo o governo federal, nos últimos 4 anos, foram realizadas 106 ações e projetos para pessoas com deficiência. Importante ferramenta foi o Cadastro Inclusão, que reúne pessoas com deficiência que recebem benefícios de prestação continuada ou aposentadoria por deficiência. Os dados do cadastro são usados no planejamento e no desenvolvimento de políticas públicas. Ele gera um certificado. A partir daí, o Estado já não discute mais essa condição. E ele pega esse documento e fala, olha, eu quero reivindicar, por exemplo, o meu passe livre. Ele apresenta aquilo lá, se ele preenche os outros requisitos da política, questões de renda, por exemplo, ele vai conseguir exercer o seu direito. E o V-Libras, que traz páginas na internet com a língua brasileira de sinais, foi aperfeiçoado e hoje faz cerca de 100 mil traduções por dia. E o Brasil é um dos poucos países no mundo a ter um cinema adaptado para pessoas com deficiência auditiva e visual. Já são 1.700 filmes produzidos com recursos de acessibilidade. Em 2022, a isenção de alguns impostos na compra de carros foi estendida para pessoas com deficiência auditiva e o valor de carros que podem ser adquiridos sem taxas foi para R$200 mil. Uma lei também deste ano permitiu que intérpretes e tradutores de Libras pudessem acompanhar pessoas com deficiência nas unidades do INSS. Celebramos a importância da acessibilidade, da garantia de direitos e da proteção contra qualquer tipo de discriminação.
A ANP realizou mais uma rodada de leilão para exploração de gás e petróleo na costa brasileira. Os resultados você confere com o repórter Maurício de Almeida. No leilão realizado pela ANP, a Agência Nacional do Petróleo, foram ofertados 11 blocos para exploração na área do pré-sal. 7 deles ficam na Bacia de Santos, em São Paulo, e 4 na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro. 9 empresas do Brasil e do exterior se inscreveram para participar da rodada de licitação. Os blocos foram leiloados pelo regime de partilha, onde a proposta vencedora é a que oferece a maior quantidade de óleo excedente para a União. 4 dos 11 blocos ofertados foram licitados, 2 na Bacia de Campos e 2 na Bacia de Santos. A Petrobras participa de 3 consórcios vencedores. Os outros 7 blocos que não receberam propostas continuam fazendo parte do sistema de oferta permanente da ANP. Além da Petrobras, as empresas Petronas, Qatar Energy, Total, BP Energy e Shell também participam dos consórcios que venceram o leilão. Com as licitações, o governo conseguiu arrecadar 916 milhões e 252 mil reais. E as empresas vão ter que realizar um investimento mínimo de 1 bilhão e 444 milhões de reais. Dinheiro que, segundo a ANP, vai gerar empregos e outros benefícios para a sociedade. Esse investimento todo, isso significa o seguinte, isso é geração de emprego, isso é geração de encomendas à indústria, isso gira a economia de serviços também, na medida em que será necessário toda uma cadeia de valor que resulta dessa atividade que vai ser implementada, seja na área do pré-sal e as escolhas que as empresas vão fazer de contratação de bens e serviços a partir disso, tudo isso. O Ministério de Minas e Energia fez um balanço positivo do leilão, que no longo prazo pode gerar uma arrecadação de impostos para o governo de cerca de 50 bilhões de reais. Houve uma diversificação bastante interessante desse leilão, 6 empresas foram vencedoras nesse leilão, então não fica concentrado na mão de uma única empresa, teve uma diversificação bem interessante e principalmente a indústria do petróleo ela continua sendo desenvolvida no Brasil. Essas áreas vão gerar durante muitos anos emprego e investimentos no Brasil. A partir de hoje, você confere aqui no Brasil em Dia a retrospectiva do ano com ações de vários setores do governo federal. E a primeira reportagem é sobre os projetos do Ministério da Cidadania que ajudaram os brasileiros em situação de vulnerabilidade. Para conter os danos causados pela pandemia de Covid-19 na economia, o governo federal criou os auxílios emergenciais e, a partir deles, o Auxílio Brasil, um programa de transferência de renda para famílias em situação de vulnerabilidade. Atualmente, o valor mínimo é de R$ 600 mensais. Ajuda nas compras, ajuda nas despesas da casa. Chegamos a um número de mais de 20 milhões de famílias brasileiras assistidas. Segundo o Ministério da Cidadania, 46% das pessoas contempladas com o Auxílio Brasil vivem no Nordeste. A Bahia é o estado com maior número de beneficiados. Entre os lares de brasileiros que recebem o benefício, 81% são chefiados por mulheres. E para facilitar a rotina dos beneficiários, neste ano foi lançado um novo cartão do Auxílio Brasil, com chip nas funções de débito e saque em dinheiro. A nossa intenção é que a gente facilite o dia a dia dessas famílias que recebem o benefício do Auxílio Brasil. Outro programa que se fortaleceu neste ano foi o Auxílio Gás, que repassa às famílias o equivalente ao valor de um gás de cozinha de R$ 112. Mas para ter acesso aos programas sociais do governo federal, os beneficiários devem manter os dados atualizados no Cadastro Único. O Cadastro Único é a porta de entrada de todos os programas sociais do governo federal e de vários que os governos estaduais e municipais acabam concedendo de maneira complementar aos benefícios do governo federal. O Ministério da Cidadania também conta com o Auxílio Inclusão, que completou 1 ano recentemente. O benefício de meio salário mínimo é pago todo mês às pessoas com deficiência que recebem o benefício de prestação continuada e ingressaram no mercado de trabalho. Com o Auxílio Inclusão, se ela assinar a carteira de trabalho
ela não perde o seu benefício, ela passa a ganhar ainda 50% do seu benefício, ou seja, esse benefício é no valor de um salário mínimo. Digamos que ela seja contratada por um salário mínimo, ela passa a receber do seu empregador um salário mínimo e recebe mais meio salário mínimo do Estado brasileiro. O governo federal também investiu em outras políticas públicas de combate à fome, como o Alimenta Brasil, que compra alimentos produzidos por pequenos agricultores e repassa a famílias em vulnerabilidade, escolas públicas e restaurantes comunitários. Em 2022, o Alimenta Brasil alcançou 700 milhões de reais em investimentos. Para atendimento aos pequenos, o Ministério da Cidadania investiu no programa Criança Feliz, voltado ao desenvolvimento da primeira infância. Desde que foi criado, já realizou 60 milhões de visitas domiciliares. O programa na vida das minhas filhas é importante porque, através dele, eu fico desenvolvendo as atividadezinhas para ela ir aprendendo as coisas, para quando for para a escolinha, já saberem um pouco do que vai aprender lá. O programa Seleções do Futuro, também do Ministério da Cidadania, que oferece às crianças e aos adolescentes em situação de vulnerabilidade uma oportunidade para deixar as ruas e praticar uma atividade esportiva saudável. Utilizamos o futebol, futsal e beach soccer como ferramentas de inclusão social e cidadania. Quero ser igual o Messi. Ele dribla, ele marca gol, faz um tanto de coisa. Também quero ajudar as pessoas com o dinheiro que eu for ganhar. Pela primeira vez desde a inauguração em 1983, uma empresa privada vai utilizar a base de Alcântara, no Maranhão. A previsão é que um foguete sul-coreano seja lançado até quarta-feira, levando a bordo um sistema de navegação autônoma 100% brasileiro. De olho no mercado em crescimento, a empresa sul-coreana Innospace escolheu a base de Alcântara para testar o foguete produzido por ela. O Centro Espacial no Maranhão vai coordenar e monitorar a missão no espaço. E, para isso, o veículo vai levar a bordo um sistema avançado de navegação autônoma, desenvolvido pela FAB e pela Agência Espacial Brasileira. O equipamento determina e orienta a posição do veículo por meio de sensores de movimento e rotação. O conhecimento e os cuidados exigidos numa operação deste nível fazem parte do dia a dia de quem trabalha no setor. Mas foi preciso uma logística especial para o transporte de um objeto com mais de 8 toneladas da Ásia até o local de lançamento. O foguete sul-coreano desembarcou no aeroporto de São Luís e de lá seguiu até a ilha de Alcântara. O percurso durou 40 horas entre trajeto fluvial e terrestre. É o primeiro lançamento de uma empresa privada na base de Alcântara. O local é considerado ideal pela proximidade com a linha do Equador, que reduz os custos com combustíveis, um dos principais gastos nessas operações. Para o governo brasileiro, é a oportunidade de ingressar no seleto grupo de países lançadores de veículos espaciais. O setor projeta que até 2030, quase 14 mil satélites comerciais sejam lançados ao redor do mundo. E o Brasil quer uma fatia desse mercado bilionário. E a gente fica por aqui. Uma ótima segunda para você. Até amanhã. Tchau.